boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês novamente na nossa segunda tarde de apresentação dos trabalhos do nosso primeiro simpósio, né, do Grupo de Pesquisa e Organizações Estado e Sociedade, e hoje nós vamos dar início à apresentação dos trabalhos do Eixo 2. Né, nós temos aqui 5 trabalhos para serem apresentados hoje, né? Então nós vamos passar os vídeos, depois a gente abre para as perguntas de cada trabalho. Né, o nosso primeiro trabalho a ser apresentado é intitulado Estratégias Individuais e Organizacionais diante do conflito trabalho-família antes e durante a pandemia da Covid-19. Estudo de caso na instituição financeira de Ponta Porã MS. Esse trabalho foi escrito pela professora Juliana Mayumi Nishi e a Everlyn Neres de Brito Lesmes. Né, então, quando tiver à disposição, a professora Adriana pode passar o vídeo. A gente abre para perguntas. Que tem como título Estratégias Individuais e Organizacionais diante do conflito trabalho e família, um estudo de caso na instituição financeira X de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. Tem, então, como autoras eu, Juliana, e a Evelyn. Mencionamos, então, sobre esse aspecto, né, dessa existência da interdependência e interferência entre os dois domínios, trabalho e família. E o quanto que essa busca por essa conciliação e esse equilíbrio se faz necessário para atingir tanto os objetivos individuais quanto organizacionais. Então, nós temos como pergunta norteadora, né, quais as estratégias utilizadas pelos colaboradores e pela instituição financeira X diante do conflito trabalho e família. Com o objetivo geral é justamente descrever essas estratégias. Mediante isso, criamos, então, objetivos específicos, analisar como os funcionários, então, eles conseguem gerenciar os conflitos trabalho e família no que diz respeito ao tempo, tensão e comportamento, apresentando, então, as medidas organizacionais tomadas para tentar amenizar esses conflitos antes e durante a pandemia e também investigar quais as percepções, né, desses colaboradores quanto ao cenário pós-pandêmico em relação ao trabalho e à família. A fundamentação teórica se deu por meio, então, desses conceitos do que é família, do que é trabalho, do que é conflito e como que vai ocorrer esse gerenciamento desse conflito trabalho e família. A metodologia ela se deu por meio de análise documental, estudo de caso, ela é caracterizada por ser descritiva e qualitativa, foi realizado por meio de uma coleta de dados de um questionário semi-estruturado, criado, né, por questões elaboradas a partir de Santos e também por nós, né, pelas próprias autoras. Foram entrevistados 6 pessoas, seguindo todos os protocolos de biossegurança. Houve autorização da gravação dessas entrevistas, nós codificamos o nome e a análise dos resultados se deu por meio da análise de conteúdo de Bardan. Apresento para vocês, então, o perfil desses entrevistados. Foram 4 mulheres e 2 homens. E eles tinham de 1 a 3 filhos, e esses filhos, eles eram caracterizados, né, acabou sendo de certa forma, uma exigência do nosso trabalho também, que esses filhos eles fossem menores de 6 anos, justamente pelo grau de dependência, né, e por estarem em um processo de alfabetização. Então, respondendo ao primeiro objetivo específico de investigar, então, né, essas estratégias que esses colaboradores eles utilizavam para amenizar, então, esse conflito, né, em relação ao tempo, atenção e o comportamento, é interessante destacar que, de certa forma, com certeza também, né, houve essa existência desse conflito, mas de uma forma baixa como alta também, mas essas pessoas elas conseguiam administrar por meio do cônjuge, né, do apoio do cônjuge, por meio do apoio de outros familiares, por meio também dos próprios esforços em conseguir atingir as expectativas, né, tanto das expectativas familiares, das expectativas assim como mães, como pais também, né, dessa multiplicidade de papéis que as mulheres principalmente têm, justificando também esse aspecto do comportamento em relação a ter essa postura, né, de que eu estou me esforçando para conseguir, então, atender as expectativas tanto da minha família quanto no trabalho também. Em relação ao segundo objetivo específico dessas estratégias que são utilizadas, né, por essa organização, a organização ela acabou mantendo também todos os benefícios, ou seja, vale saúde, vale alimentação, né, assistência médica, vale alimentação, vale transporte, creche, auxílio jurídico, auxílio psicológico, né? Então,
Então, eles acabam oferecendo diversos benefícios e que durante a pandemia não houve nenhuma introdução de outro benefício, né? Mas também não houve a retirada, por exemplo, do auxílio creche, né? Mesmo as creches estando fechadas, né, nesse período em que houve essa entrevista também, a organização ela manteve justamente para que os colaboradores pudessem pagar, por exemplo, uma babá, né? Então houve esse auxílio da organização para tentar então amenizar esse conflito trabalho e família. Por fim, respondendo ao objetivo específico 3, né? Como que é a percepção em relação desses colaboradores em relação ao cenário pós-pandêmico, é a valorização desse trabalho, né, em específico nessa organização, tanto o aspecto também da própria liderança, a sensibilidade dos líderes também dessa organização, o orgulho de pertencer a essa organização também, e em relação à família, é justamente esse aspecto da valorização do tempo, a valorização da qualidade, né? Quando eu estou com os meus filhos, eu preciso aproveitar o máximo que eu puder também, né? Para que realmente eu consiga amenizar, né, esses aspectos do conflito do trabalho com a família também, né? Então, há esse esforço, há esse apoio dos cônjuges também, né? Mas também, principalmente, com o intuito de provocar uma qualidade muito maior quando o colaborador está junto com a família. As considerações finais, todos os objetivos foram atingidos, houve as limitações por ser um estudo de caso, pelos entrevistados estarem compondo numa única função. Às vezes, se eu conseguisse aplicar o questionário com algum colaborador que tivesse filho menor de 6 anos, numa outra função, poderia dar uma diferença de resultado. E também não consigo porque é um estudo de caso, não permite a generalização dos dados, e as sugestões futuras é aplicar em outras corporações, em outras instituições financeiras, fazer esse comparativo, estudar com hospitais, com professoras, né, com um público que acaba tendo um certo setor, né, um certo problema no sentido de estresse organizacional, tá? Aqui estão as referências bibliográficas e é isso. Muito obrigada e até mais. Bom, agradeço a Juliana pela apresentação. A gente abre para perguntas. Quem quiser fazer qualquer pergunta, a professora Juliana e a Evelyn estão aqui para responder. Vocês podem escrever no chat ou pedir a palavra e falar pessoalmente. Bom, posso começar? Claro, Eliana, pode começar. Parabéns pelo trabalho, muito bom tê-las aqui. Esse foi o seu trabalho de conclusão do curso, né? Isso. Em que medida, eu gostaria que você falasse muito mais assim do seu crescimento pessoal e profissional, Evelyn, em relação aos resultados, à construção do trabalho, né? Quanto essa pesquisa, esse TCC, te deu um olhar diferenciado, coroou as teorias, as práticas que o curso te forneceu, no sentido de ser uma avaliação empírica também, né? De ser uma análise empírica de uma realidade bastante específica num contexto, né, administrativo, econômico, político, ambiental, bastante específico. Então, eu gostaria, assim, de conhecer qual foi o teu aprendizado, qual foi o teu ganho pessoal e profissional a partir da construção desse trabalho. Boa tarde a todos. Eu tive uma oportunidade com esse trabalho de sair um pouco da caixinha, eu diria, porque quando eu comecei, quando a gente estava pensando nesse tema, eu disse que, não, normal, é um banco, certeza que está todo mundo estressado lá, porque tem criança pequena, banco, você vai lá, um tempinho você fica lá e fala assim, meu Deus, que loucura é isso aqui. Então, assim, o meu trabalho, né, nessa empresa me fez ver que pode ser que eles não estejam sendo totalmente verdadeiros, mas pode ser que eles estejam num lugar que, querendo ou não, tem uma preocupação com o bem-estar deles, né? E o meu trabalho me possibilitou ver isso, que existem algumas empresas que realmente se preocupam com o bem-estar do trabalho, do funcionário, e esse conflito, ele existe mesmo. Hoje, no trabalho que eu estou, eu também sei que, às vezes, os horários não batem, e aí, assim, interfere de alguma forma, e eu nem tenho filho, né? Mas, quando eu fiz essa pesquisa, eu era, assim, não tinha essa mentalidade e nem essa vivência que eu tenho hoje, mas me deu essa
possibilidade de enxergar as coisas e falar assim, nossa, legal, tem alguém fazendo alguma coisa por essas pessoas. Eu acho que foi o ponto-chave, assim, no meu trabalho, que me fez ver. Sou um pouco tímida. Imagina, foi ótimo, muito obrigada. Me sinto contemplada. Obrigada, Evelyn, professora Eliana. Mais alguém tem que fazer alguma pergunta? Se ninguém tiver uma pergunta, eu tenho uma pergunta que eu acho que é uma curiosidade de todos, assim, durante a pandemia, né? Agora, o trabalho de vocês foi feito numa instituição financeira, né? Um banco que você falou, e o banco é uma instituição bastante sólida, assim, mesmo com a pandemia, manteve os resultados, então é uma instituição que pode proporcionar esse bem-estar, né, para os trabalhadores. E o objeto de estudo de vocês, né, é ver essa relação trabalho-família, né? Então, durante a pandemia, a gente ouviu muito os profissionais, assim, das diversas áreas, como que se trabalhou muito mais durante a pandemia, pela perda de horário, né, perda de conseguir estabelecer limites, né, trabalho, casa, porque a casa virou um ambiente de trabalho, o WhatsApp, que era uma coisa pessoal, virou ferramenta de trabalho. Aí eu queria perguntar para vocês, assim, como que se vocês chegaram a identificar esses aspectos na pesquisa de vocês, assim, os entrevistados, né, relataram isso para vocês. Sim, durante a pandemia, eles ficaram um período em casa, né, no comecinho lá, que fecharam tudo, e eles disseram que essa parte do home office, de ficar integral em casa, era bem complicado, porque como eles tinham filhos com menos de 6 anos, as crianças não entendem que se os pais estão em casa, trabalham. Só estão em casa, e ponto. Então, tipo assim, o papai está em casa. Não interessa se o papai está sentado numa mesa, trabalhando. Assim, as crianças veem que o pai está em casa e quer atenção, quer cuidado, quer conversar, quer brincar. E aí, assim, foi meio que unânime de todos me disseram que nesse período que eles estavam 100% em casa, trabalhando de casa, era bem ruim, bem desconfortável, porque acabava que eles precisavam focar no trabalho, mas as crianças não entendiam isso. E aí, assim, não conseguia ter um desempenho tão bom quanto teriam se estivesse na empresa, né? Aí Mas era também, Evelyn, lembrando que tinha muito apoio do cônjuge, né? Então, por exemplo, o cônjuge, por exemplo, era o dono da empresa X, então ele tinha horário flexível. A outra, a cônjuge de um outro falou, só cuida dos filhos, né? Uhum. Então, meio que ajudou nesse lado, teve um apoio muito forte, né, deles. E eles se sentiram sobrecarregados, assim, sentindo o sentimento de estar trabalhando mais em casa, né? Eu acho que. O trabalho remoto veio para ficar em alguns lugares, mas acho que em outros lugares, assim, não deu certo, né? Acho que a instituição financeira é bem esse caso. Mas obrigada pela resposta, assim, me sinto contemplada. Mas também eles assim, não é que eles ficaram tanto em home office, eles faziam rodízio, né? Então, um pessoal ia só de manhã, outro ia de tarde, aí depois revezava. Então, não ficaram tanto, assim, igual nós, assim, em home office. Foram períodos, né? Se eu não me engano, acho que foi os 15 primeiros dias lá que fecharam tudo, eles ficaram 100% em home office. Aí depois a empresa foi fazendo a rotatividade, né? De manhã ia uma galera e de tarde ia outra, assim, para tentar compensar. Mas eu acho que o banco era muito fácil. O banco acho que foi uma das instituições que manteve praticamente toda a rotina de trabalho desde o início da pandemia. Assim. Não sei se vocês conseguiram identificar também um certo medo e receio desses funcionários com relação à pandemia, né? Porque eles continuaram fazendo atendimento ao público regularmente. Sim, e também tinha alguns que, além de terem filhos, eles cuidavam dos pais, né? Que são idosos. Então, esse medo do contato. Então, eles falavam assim que eles chegavam na casa, tiravam o sapato, tudo, se higienizavam totalmente para depois poder encostar nos filhos, assim, ter o contato com os pais também. E isso continuou tendo, mesmo depois, assim, de já ter uma certa estabilidade. Um conhecimento sobre a pandemia, né? Muito legal. Obrigada pelas respostas. Alguém tem alguma outra pergunta para a Juliana e para a Evelyn? O próximo case eu vou usar as professoras da UEMS com filhos. Boa, acho justo.
Não deve ser uma tarefa fácil. Bom, se ninguém mais tiver alguma pergunta, parabéns novamente, meninas, pelo trabalho. Acho que o Jonathan... Pode falar, professor Jonathan. Primeiro, parabenizar pelo trabalho. Eu queria só fazer uma pergunta no sentido de complementar o questionamento da Laís, que eu fiquei curioso se, de alguma forma... E, assim, eu não li o trabalho de vocês, né? Então, eu não sei se, em alguma medida, já vão tocar nesse tema. Mas tem uma diferenciação entre aquelas trabalhadoras que são casadas, as que não são, as que manifestaram apoio do cônjuge na divisão das tarefas domésticas e as que não tiveram isso ou manifestaram que foram sobrecarregadas de alguma maneira, para ter essa diferenciação assim de sobrecarga de trabalho mesmo durante a pandemia, ou isso não surgiu no questionário de vocês, enfim. Era mais nesse sentido. É que, na verdade, nós utilizamos o conceito de família, o tradicional, né? Então, pai, mãe, que são casados e que têm filhos menores de 6 anos. Então, assim, não houve um entrevistado que fosse, por exemplo, mãe solteira ou pai solteiro. Não houve essa questão. Então, a grande maioria falou sobre esse aspecto de, por exemplo, principalmente as mulheres, né? Algumas ficaram extremamente estressadas no sentido, assim, dessa multiplicidade de papéis, né? Poxa, mas eu quero ser a melhor mãe, eu quero ser a melhor esposa, eu quero ser a melhor funcionária aqui da empresa, eu quero ser mulher, eu quero me sentir mulher também, né? Então, algumas elas mencionaram sobre isso, mas com o passar do tempo, elas começaram a entender que elas estavam se esforçando o máximo que elas poderiam se esforçar, né? Que, por exemplo, assim, tudo bem não conseguir fazer tudo bem não fazer tudo muito bem feito, né? Mas que realmente houvesse, assim, essa percepção da dedicação de que, neste momento, como as coisas estão, eu estou dando o meu melhor, né? Então, assim, até no decorrer da fala, uma delas fala, né? Nós não somos super-heroínas, né? Nós somos pessoas normais, precisamos do nosso tempo e tudo mais. Então, essa conciliação, por exemplo, uma delas mencionou assim, não, eu vou na manicure, eu faço meu cabelo, eu cuido de mim também, né? Então, assim, essa multiplicidade de papéis das mulheres, principalmente evidenciada nesse aspecto, é realmente assim, houve uma tensão, um estresse, essas coisas assim, sim, mas elas conseguiam se posicionar muito bem, assim, em alguns momentos elas até falavam, eu estou aqui trabalhando, eu esqueço totalmente dos meus afazeres de casa, essas coisas assim, porque o meu companheiro, ele vai me auxiliar. Se tiver que fazer tal coisa, é o meu marido que vai fazer para mim, por exemplo, né? Então, o apoio foi muito forte desses entrevistados, né, em relação a isso. E sem contar também a própria organização, a sensibilidade dos líderes em relação a isso. Então, por exemplo, assim, olha, meu filho não está bem, olha, eu preciso levar no médico. A organização ela libera essas pessoas para resolver os problemas pessoais, depois podia voltar, porque tem o ponto, né? Depois trabalhava mais, alguma coisa assim. Eles eram bem flexíveis em relação a isso. Ah, certo. Obrigado, Juliano. É que esse ponto me chama a atenção, assim, até esse processo de habituação com a pandemia, que é uma das coisas que tem várias análises de psicanalistas, que vão até na linha lá do Lavaux e Dardau, lá do Dardau e Laval, do Nova Razão do Mundo, que eles colocam assim, que dentro dessa lógica corporativista, né, há uma pressão já que é característica do neoliberalismo e do capitalismo, que os indivíduos eles se identificarem como uma espécie de empresa e se cobrarem individualmente por serem cada vez mais produtivos. E o primeiro movimento que teve até na pandemia foi da maior parte das pessoas se cobrarem exatamente disso, de serem cada vez mais produtivas, o fato de estarem em casa, acharem que estão sendo ociosas e começarem a ocupar espaços que antes eram de lazer ou de convívio social com o trabalho, né?
Então, talvez esse movimento posterior de desenvolver essas estratégias para, digamos, separar melhor essa relação e entender que não, que já estão fazendo melhor, que não precisa ir além de um certo ponto de trabalho. Acho que é bem interessante de entender como é que se deu esse processo, né? Não só como foram construídas as estratégias, mas esse estopim, né, do que fez identificar isso, porque, né, é bem paradigmático dentro da pandemia, né? Então, acho que fica aí mais uma agenda de pesquisa para o trabalho de vocês, que é bem interessante. Tá? Obrigado, Juliana. Obrigado. Bom trabalho para vocês. Obrigada a todos e todas. Obrigada, Juliana e Evelyn, pela explanação do trabalho. Acho que agora, para a gente cumprir o horário, a gente passa para a segunda apresentação. O Vinícius está aí? Tá, né? A nossa segunda apresentação é o trabalho intitulado Há um Brasil conectado por um governo digital? Análise da Lei 14.12.921 e o acesso à internet, do mestrando do PPG-DRS, o Vinícius de Almeida Gonçalves, da professora Eliana Lamberti e da professora Laís Azevedo. Pode soltar a apresentação, Adriana, por favor. Olá a todos e a todas, meu nome é Vinícius de Almeida, eu sou aluno do Programa de Mestrado em Desenvolvimento Regional e Sistemas Produtivos pela UEMS Ponta Porã, e eu vou apresentar esse trabalho intitulado Há um Brasil Conectado para um Governo Digital? Análise da Lei 14.129 de 2021 e o acesso à internet. Esse trabalho foi escrito em coautoria com as professoras orientadoras doutora Eliane Lamberti e doutora Laís Fernanda de Azevedo Silva. A ideia dessa pesquisa é analisar as possíveis dificuldades de implementação da Lei 14.129 de 2021. Essa nova lei, ela quer apresentar para o Brasil a ideia de governo e governança digital. E não é a primeira vez que o Brasil ele trabalha esses conceitos. Pelo menos em nível de governo executivo federal, nós temos uma preocupação séria e organizada a partir de 2017. E nada mais do que necessário. Se hoje nós observamos sociedades e mercados nascendo dentro dessa nova era, essa era digital, essa era da internet, o poder público, que é nosso gestor e nosso responsável pela prestação de diversos direitos fundamentais, ainda não pode ficar atrás disso. Então, o uso dessas tecnologias de informação e comunicação se faz cada vez mais necessário por parte do Estado. E o que a gente consegue observar é que quando um governo ele busca trabalhar essa digitalização, a bibliografia consultada, ela mostra que essa digitalização ela pode ser trabalhada em algumas frentes. Como, por exemplo, essa digitalização ela pode ser no sentido de trazer novos mecanismos de processo de licitação e contratações públicas, de prestação de serviços públicos digitalizados, de aperfeiçoamento e reforma do quadro de pessoal da administração pública, atingindo servidores públicos, empregados públicos e assim sucessivamente, e também na criação e fortalecimento de espaços deliberativos para os cidadãos, ou seja, utilizar a internet como espaço de debate público com a participação da comunidade, com a participação da população. Quando a gente vai na Lei 14.129, nós percebemos que a preocupação maior é em relação à prestação de serviços públicos digitalizados. Essas outras frentes que eu comentei, elas são mencionadas, algumas até de forma tímida, outras reservadas para leis específicas, porque o foco maior acaba sendo a prestação de serviços públicos digitalizados. E esses serviços públicos digitalizados, só para uma questão de visualização, seria basicamente quando você acessa um site oficial para requerer uma determinada certidão digital, ou então quando nós acessamos o site da polícia para poder registrar um boletim de ocorrência online. São esses tipos de serviços. E dentro desses serviços, eles têm como uma grande característica a ideia do autosserviço, o que significa que aquela pessoa que busca aquela prestação, ela tem a maior responsabilidade de iniciar, continuar e fechar, encerrar aquele procedimento para que ela receba aquele determinado serviço público. O que acaba surgindo para a gente uma determinada dúvida. Será que a população brasileira está preparada para efetivamente receber o maior número de serviços públicos digitalizados, que é uma das propostas da Lei 14.129?
Essa pergunta é importante porque quando nós observamos determinados dados, como por exemplo, uma pesquisa realizada pelo IBGE, que apontou que mais aproximadamente 40 milhões de pessoas aqui no nosso país ainda não têm acesso à internet, e outras pesquisas demonstram que há uma desproporcionalidade muito grande das pessoas que utilizam a internet, a maneira como elas a utilizam, como por exemplo, a maneira como, em questão de faixa etária, a população mais velha utiliza a internet em relação à população mais nova, ou desinteresse por parte da população mais nova em buscar esses serviços públicos digitalizados, o que nós conseguimos observar, de fato, é que nós temos, por parte da população brasileira, ainda uma dificuldade significativa sobre o acesso à internet entendido em forma ampla. O que acaba podendo ser um empecilho grande para a efetiva implementação da 14.219. Portanto, para que uma administração pública seja efetivamente digitalizada, não basta ela se modernizar de forma interna, mas ela também precisa atingir o seu público externo. Então, o Estado ele vai ter que ter essa preocupação de desenvolver determinadas políticas públicas, não apenas para se digitalizar, mas para facilitar o acesso também por parte da população. Muito obrigado. Obrigada, Vinícius, pela apresentação, né? E o Vinícius está aqui, a Eliana e eu também para responder as perguntas. Caso alguém tenha alguma pergunta, pode mandar para o chat, pode abrir o microfone e se manifestar. Porque sempre assim, né? Se os participantes não têm perguntas, a mediadora sempre tem uma pergunta, né? Ainda que a gente faça parte desse mesmo trabalho. Né? Eliana. Bom, Vinícius, parabéns pelo trabalho. Sempre fico muito contente de ver como que você avança bem assim, nos seus debates. E aí eu acho que, obviamente, é uma reflexão que você fez no seu trabalho, mas aqui nesse momento de debate, eu acho que seria interessante você comentar mais um pouquinho, porque é bastante interessante, né, a sua perspectiva no seguinte, né, a gente tem uma estigma do Estado como um Estado burocrata e ineficiente, né, então esse é o estigma que o brasileiro tem sobre a questão da burocracia estatal, né, porque na verdade não é uma burocracia, né, no sentido weberiano, mas uma burocracia que vai denotando, vai sendo construída no sentido de ineficiente, de demorada e etc., né. Então, pelo menos a exemplo do estado de Mato Grosso do Sul, a gente vê um empenho bastante diferenciado por parte do Estado de fazer essa modernização, né, dos serviços públicos por meio de plataformas digitais, né, e a gente cai nessa inconsistência. Há uma cobrança muito forte da sociedade para que os serviços se tornem mais ágeis, né, mais eficientes, mas, ao mesmo tempo, há uma resistência da própria população de tomar para si alguns serviços, assim, ou dar uma autonomia para si para adquirir alguns serviços, né? Como, por exemplo, né, essa semana, né, tive um problema de um servidor público aqui que não queria fazer a transferência do título de eleitor, né, por meio do site do Tribunal Regional Eleitoral, né? E, gente, demora exatamente 2 horas até você se cadastrar no site e receber sua transferência de título. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho, porque, na verdade, a gente acaba incorrendo num paradoxo, né? Há uma exigência de modernização, mas, ao mesmo tempo que há essa exigência, há uma resistência à modernização, né? Pelas diferentes populações, pela heterogeneidade, pelas desigualdades que assolam o Brasil como um todo. E aí eu queria que você comentasse um pouquinho mais a respeito, né, dessa temática que você tem muito mais propriedade para falar sobre isso. Boa tarde, professora. Boa tarde a todos os presentes. Obrigado pela pergunta, professora. Sobre o questionamento, eu queria até aproveitar e trazer alguns outros dados que eu acabei tendo acesso, que foram até publicados depois que eu consegui concluir esse trabalho para a apresentação de hoje. Há alguns outros dados que eu consegui coletar que mostram, por exemplo, que essa falta de internet, que é bem importante que a gente tem que observar que não é apenas o acesso a um provedor, mas também a qualidade da internet oferecida.
ela acaba ficando mais crescente ainda nesse período de pandemia, principalmente em classes como C, D e E, onde elas estão cada vez mais relatando dificuldades, por exemplo, na educação. As crianças, os adolescentes, eles estão tendo muita dificuldade de conseguir acompanhar essas aulas remotas. Em questão de benefícios sociais, a pessoa, para requerer, por exemplo, auxílio emergencial, ou então, se ela quer algum serviço no INSS, ela precisa se valer desses serviços públicos digitais, tem o Meu INSS, que é uma coisa extremamente burocrática, e eles têm relatado dificuldade de acesso. Uma coisa bem interessante também dentro dessas pesquisas, desses dados que eu tive acesso depois, é que é muito comum ainda no Brasil o uso de internet pré-pago. Então, a pessoa vai lá, paga R$30 de crédito e aí não consegue nem ficar horas no serviço e o crédito já acaba. Eu sou suspeito de dizer que até há pouco tempo também estava utilizando internet pré-pago. O que mostra também essa dificuldade de consciência por parte da população de exigir um serviço não apenas do poder público, mas da iniciativa privada, de uma internet de qualidade. Uma outra coisa também interessante dentro da pesquisa que eu consegui observar é dessa desproporcionalidade do uso. O Brasil, ele tem como seu perfil de usuário de internet pessoas que majoritariamente utilizam apenas aplicativos de comunicação. Nós não temos interesse em explorar outros universos que a internet possa oferecer. Ou seja, a gente gosta muito mais de WhatsApp e Telegram do que qualquer outra coisa que a gente possa achar dentro da internet. Então, já mostra também um outro perfil, que é o que a professora estava comentando, né, no questionamento, é que a gente tem esse desinteresse. E você tem um desinteresse somado com um pouquinho de burocracia, então, nesse primeiro momento, a gente acha que está num caminho repleto de dúvidas, de que se efetivamente nós vamos ter essa ideia de um governo digital eficiente ou uma administração pública digitalizada. Se nós temos, por um lado, uma administração que não quer largar da burocracia, e, por outro, uma população que está mais interessada no WhatsApp do que, na verdade, nos próprios serviços públicos. Aí vamos esperar, então, ao Estado, né, se ele consegue reagir a esse ponto. E, realmente, Mato Grosso do Sul é um estado que vale a pena, sim, destacar a sua preocupação em digitalização. Mato Grosso do Sul ele tomou uma frente de digitalizar, se não me falha a memória, ao Poder Judiciário e também o Tribunal de Contas, que acaba sendo motivo até de aplausos, seguindo o modelo, por exemplo, federal. Não sei se pude... Claro, me contemplou, sim, com certeza, assim, eu estou de acordo contigo. Eu acho que se tem algo que o Mato Grosso do Sul tem feito, assim, de maneira primorosa, é essa digitalização de serviços, né, esse Tribunal de Contas, Tribunal Eleitoral, o próprio sistema de trânsito e etc. Então, assim, eu acho muito, muito interessante esse seu debate. Eu vou abrir aqui para as perguntas do professor John e do professor Fábio. A gente está um pouquinho atrasado na programação, mas se vocês fiquem à vontade aí nas perguntas. Jonathan. Não, vou passar para o Fábio primeiro. Tá, professor Fábio. É só uma observação. Vinícius comentou algo que eu me recordei esses dias, da importância de, principalmente, os jovens hoje em dia, eles são experts em redes sociais, mas quando fala em tecnologia e informática, o negócio é complicado. E isso, digamos assim, essa deficiência, ou essa falta desse conhecimento, ele é sério. Esse tempo atrás, eu conversando com o pessoal de escolas, de uma escola, e logo quando começou o período remoto, as professoras pegaram e pediram para os alunos, né, que eles tinham que fazer o trabalho, tinha que ser no Word, já que estava tudo no remoto, né? Aí o camaradinho foi e pediu para a mãe, tem que comprar o Word, as folhas de Word, que nós temos que fazer o trabalho nesse negócio. Aí a coitadinha da mãe foi lá numa livraria pedir. Chegou lá na livraria, tem folha de Word?
Aí o pessoal ficou tudo meio assim, meio sem graça, falou, não tem, não falaram para ela, né? Aí, como foi no outro dia, o pessoal a mãe pegou e pediu para o menino falar na escola, ó, ninguém vende essa folha de Word. Aí eles falaram e chegaram na escola, comentaram isso, aí que eles foram explicar para ele que não é uma folha, que o Word é um programa. Então, essa falta desse acesso, acesso não, né? Falta de conhecimento, de preparo, ele abarca aí uma grande parcela ainda da população, que o pessoal acha que rede social é tudo, e não é bem isso, né? É muito mais além. E isso, professora, acho que aí entra nessa parte mesmo da exclusão. Eu não sei bem se é exclusão, que exclusão é algo que ele não... que ele que saiu, né? Ele foi excluído. Na verdade, ali ele ainda nem foi incluído. Eu acho que é mais ou menos, acho que é maior ainda o problema que a gente imagina. Mas só queria fazer essa contribuição e obrigado. Parabéns, Vinícius e professoras. Obrigada, professor Fábio. Vinícius, quer fazer algum comentário? Mas assim, me doeu esse depoimento. Muito difícil. O professor Jonathan quer aproveitar o gancho e depois o Vinícius se manifesta, por favor. Certo. Não, é bem rapidinho, tá? Também, só uma coisa aqui, eu estava pensando, que afora essa questão causada pela desigualdade social, desigualdade de acesso à internet, e que daí não se dá, não só tem a questão de renda, mas também tem até questões de regiões periféricas, e mesmo pessoas com renda alta têm um acesso muito ruim de internet. Então, isso, né, quanto mais para o interior, mais complicado fica esse acesso. Então, a gente tem essas dificuldades. Mas outra coisa que eu estava pensando que podia ser um empecilho, além disso tudo, é um problema meio de habituação também das pessoas, habituação mental, né? Porque, por um lado, uma parcela da população ainda não está, digamos que não confia nesses meios digitais. Tá? Veem com maus olhos, acho que o vazamento de informação é muito fácil, e como também não confiam no Estado, vem um Estado como malvadão, como ineficiente, como alguém que, de alguma forma, vai distorcer o mercado, distorcer as liberdades individuais, acaba fazendo com que elas também não confiem nos aplicativos do Estado. Então, isso também se torna um forte empecilho para esse tipo de acesso. Além disso, tu tem uma parcela, talvez, aí tem que analisar, né? Isso é tudo chute, né? Mas pessoas que identificam as instituições com lugares físicos, efetivamente, né? Quando tu pensa no banco físico, e quando tu tem que ir no banco, tu tem que ir lá falar diretamente com o gerente, em vez de resolver as coisas por um aplicativo. Isso dá para identificar. Eu tenho vários amigos, pessoas uma faixa etária relativamente jovem, outros mais idosos, que é isso, assim, tu pode ter um aplicativo de um banco, mesmo um banco privado, que possa fazer tuas transações, tuas transferências. A pessoa prefere não baixar o aplicativo, ir direto lá no banco, falar com o gerente por um negócio que dá para resolver em questão de segundos, né, mas porque não confia na tecnologia em si. Ela acha que, de alguma maneira, vão invadir o celular dela, vão invadir o computador e roubar todo o dinheiro que a pessoa tem. Então, também tem uma falta de compreensão de como as tecnologias funcionam também, e da segurança que enfim, que o processo de codificação, né, de sistemas de segurança do governo pode propiciar para elas. Então, isso se torna outro empecilho, né, ao meu ver, pelo menos. Mas, enfim, falei demais, vou parar de falar. Excelente trabalho. Obrigado, professor Jonathan. Vinícius, quer fazer mais algum comentário para a gente seguir? Parabéns de novo pelo seu trabalho, Vinícius. Acho que haverá muitos bons frutos. Aproveitando as falas dos professores, uma outra pesquisa que eu tive acesso é em relação ao uso do Pix, que por mais que venha aumentando entre a população, tem ainda uma certa resistência, e as pessoas elas mantêm algumas
alguns vícios sobre isso, como, por exemplo, ela faz o Pix e exige o comprovante, sendo que os próprios aplicativos já encaminham um comprovante. Então, as pessoas, de fato, elas têm essa resistência. Possa ser que seja algo novo, né? Tudo que é novo, tudo que é novidade, naturalmente nos cria uma certa resistência. E também um outro hábito antigo, um hábito totalmente brasileiro, é de querer ir em lotérica, né? Para pagar a conta. A gente pode fazer perfeitamente em casa. É uma coisa tão comum como ir na padaria, por exemplo. Então, realmente, isso é uma necessidade de reeducação por parte da população e entender que nós chegamos no século XXI, né? E com isso a gente pode poder usufruir. Mas muito obrigado, agradeço pelos questionamentos, agradeço pelos comentários e encerro. Obrigada, Vinícius. E dando continuidade, como o professor Oz, né, vai chegar mais no final da sessão, a gente passa pela ordem aqui, o trabalho do professor Jonathan, que é intitulado Instituições, Democracia e Desenvolvimento. Então, professora Adriana, se você puder colocar a apresentação, por favor. Olá a todos e todas. Meu nome é Jonathan Rodrigues Castelli, sou professor do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional e de Sistemas Produtivos aqui da UEMS, e vou apresentar para vocês brevemente os principais pontos do artigo de minha autoria, intitulado Instituições, Democracia e Desenvolvimento. Então, o argumento central do artigo é que a construção de um arranjo institucional condizente com uma estratégia de desenvolvimento deve ter nos seus instrumentos da democracia, essa indo além do mero voto, como uma forma de captar os anseios e necessidades sociais de modo a ser mais efetivo para atingir seus objetivos. Desta maneira, entende-se que o processo de desenvolvimento socioeconômico é complexo e path-dependent, dependente da sua trajetória. Assim, para construir sua argumentação teórica, o presente artigo ele se assenta na abordagem institucionalista de caráter webleniano e busca aproximá-la do conceito de desenvolvimento endógeno do Celso Furtado, o qual enfatiza as especificidades regionais na diferenciação das trajetórias de desenvolvimento e destaca a importância da democracia e da inovação institucional como formas de superar o atraso econômico. Na segunda seção do artigo se discute o conceito de monocultura institucional, em que se aponta que desde de meados dos anos 80, com a ascensão das políticas neoliberais, as principais organizações internacionais têm recomendado aos países pobres a adoção de um conjunto de instituições pré-determinadas, baseadas na ideia do consenso de Washington, como um caminho para o desenvolvimento. O Peter Evans, que é um cientista político da Universidade de Berkeley, chama esse processo de monocultura institucional, que é o processo de os países desenvolvidos exportarem suas instituições para servirem de modelo de arranjo institucional para os demais países em desenvolvimento. O autor sul-coreano, Ha Jung-chang, ele é crítico a esse tipo de medida, porque ele entende que seria uma forma de se chutar a escada para o desenvolvimento, ou seja, os países desenvolvidos eles teriam chegado à condição que eles se encontram atualmente, adotando políticas que são contrárias ao que hoje o receituário do Consenso de Washington defende, e agora que eles estão nessa posição, eles apregoam para os países em desenvolvimento que adotem políticas que não necessariamente levarão ao desenvolvimento.
Além disso, a gente tem que conceber que a monocultura institucional ela ignora a natureza essencialmente histórica e a irreplicabilidade de seus resultados em contextos distintos. Ou seja, né, copiar, emular um arranjo institucional de outro país em um contexto social, econômico, político distinto não resultará nos mesmos resultados. Dessa forma, na terceira seção do artigo se discute de que forma as instituições elas são historicamente determinadas, né, onde as instituições elas são definidas como um sistema de regras sociais estabelecidas e prevalecentes que estruturam as interações sociais e que tem como sua principal fonte material de origem os hábitos compartilhados socialmente. O processo de mudança institucional ele vai ocorrer através do uso e desuso de novos hábitos, né, num processo conhecido como reconstitutive downward causation, onde ele é caracterizado por não ser teleológico, ou seja, não tem como predeterminar o fim que vai ser atingido ao longo do processo. Mas, à medida em que ele se cumpre, ele acaba criando uma dependência de trajetória que determina essa trajetória historicamente dependente dos países ao longo do tempo. Então, aqui nessa figura a gente tem uma representação do reconstitutivo da downward causation, que está mais explicitado no artigo, e na última sessão a gente discute um pouco essa ideia do modelo de transformação de desenvolvimento a partir da ideia de desenvolvimento endógeno do Celso Furtado, onde o desenvolvimento dos países deve ocorrer a partir de especificidades próprias, culturais e institucionais, e que para ocorrer esse desenvolvimento endógeno, a democracia ela ocuparia um papel central na construção de um arranjo de institucionalidade específica para o desenvolvimento econômico, à medida em que ela permitiria captar os anseios sociais de uma determinada região. Então é isso. Leiam o artigo. Muito obrigado e bons estudos. Obrigada, professor Jonathan, pela apresentação. E eu abro para as perguntas. Fiquem à vontade de escrever no chat ou abram o microfone e façam suas indagações. Jonathan, é sempre bom, né, falar dessas referências, dessa temática. Eu, particularmente, gosto muito. A disciplina que eu ministro no programa tem uma relação bem forte, né, com essas palavras-chave, instituições, democracia e desenvolvimento. O seu texto é um texto bastante teórico, né? Gostaria que você falasse de alguns exemplos empíricos, se a gente tem aí, vislumbra algum país, algum lugar deste mundo que consegue romper com essa monocultura institucional, consegue dar as cartas, né, nesse tabuleiro mundial de jogos internacionais. Até pouco tempo, se a gente tentasse usar a China como um exemplo de um país que vem numa contraproposta, né, ao consenso de Washington, nossa, era como se a gente estivesse falando uma aberração absurda. Me parece que agora isso já está um pouco mais permitido, né, no mundo real. Assim, vamos olhar para a China, as experiências, a reforma econômica, jurídica. A China, o presidente chinês fez uma fala um tempo atrás defendendo a globalização. No fechamento do relatório da COP26, foi o primeiro país a apresentar uma palavra final, né, no encerramento. Gostaria que você falasse um pouco, assim, se nós teríamos alguns exemplos empíricos que fizesse coro a essas propostas de desenvolvimento endógeno à la Celso Furtado. Bom, primeiro, obrigado pela pergunta, Eliana. Assim, de fato, só o artigo ele é bem teórico mesmo, porque ele é um primeiro esforço para, de alguma forma,
coadunar as ideias que eu discuto na disciplina do mestrado e criar algum projeto de pesquisa a partir dela, né? Então, primeiro tem esse esforço teórico, depois a gente vai para a parte mais empírica e vai tentando desenvolver essas questões. Mas, assim, na questão da oposição à monocultura institucional, como tu mesmo colocou, a China é um modelo interessante, pelo menos na parte de desenvolvimento estrutural, né? Tem sempre que se lembrar que a China ela não é necessariamente um país capitalista, né? Então ela tem outro tipo de formato institucional, embora também ela não seja uma economia socialista no modelo que era a União Soviética também. Então tem características bem específicas. Essa parte de democracia é um negócio que é muito discutível, né? A ausência dela. Mas ela, de fato, dado o poder econômico que a China tem, ela consegue se impor economicamente e romper com os ditames, por exemplo, que a OMC impõe ao Brasil, a América Latina de maneira geral. Até porque a China é a principal detentora da dívida pública e externa dos Estados Unidos, né? Então ela tem essa capacidade que outros países não têm. Ela usa câmbio artificial. Mas olhando para outros países, a Coreia do Sul, evidentemente, é um país que criou instituições próprias, um Estado desenvolvimentista, rompendo com o que veio a ser essas políticas que o Consenso de Washington defende, que é o liberalismo econômico e comercial, financeiro amplo, né, a privatização, etc. E o Japão também fez esse tipo de medida, o próprio Brasil, durante o período de desenvolvimento mais latente dele. A grande questão que muitas vezes surge, e daí a grande dificuldade, é que muitos desses países que atingem esses modelos de desenvolvimento mais elevado, nem sempre coincide com a adoção de práticas democráticas. Então, esse que é o jogo complexo, assim. Que se torna mais fácil tu impor certas políticas de transformação estrutural a partir de um Estado autoritário, né? Que tu desrespeita, inclusive, direitos civis, tu quer construir uma hidrelétrica, tu vai lá e acaba com a população indígena da região sem grandes problemas, pelo menos no quesito de arranjo político, né? Então, quando tu coloca a questão da democracia junto, as coisas vão se tornando mais complexas. E pelo menos esse é o ponto que o Celso Furtado tenta colocar na obra dele, que de alguma maneira eu estou tentando trabalhar, assim, né? Mas exemplos abundam, né? Inclusive os Estados Unidos é um caso, né? No século XIX, com o Hamilton, ele era tudo menos liberal, pelo menos na parte de política industrial. O próprio Laval e Dardot, né, eles afirmam que o neoliberalismo ele não é só uma prática econômica, é inclusive psíquica, né? Tem uma outra referência, depois eu te passo, né, que ele inclusive argumenta que não é possível ter uma democracia real nesse sistema capitalista, que isso é uma ilusão, né? Mas é uma discussão bem legal. Sim, sim. Obrigada. De nada, Eliana. Obrigada, Eliana, pela pergunta. Eu queria fazer uma pergunta também, Jonathan, mais assim, uma provocação, né, do que uma pergunta, mas a gente está com o tempo meio escasso, mas assim, bem rapidamente, né? Vou pegar o caso do Brasil agora, o caso concreto do Brasil. Vocês pegam desde do Brasil independente, né, da proclamação da República, etc., o Brasil sempre flertou de maneira muito forte com as ditaduras. Então, a democracia no Brasil é um sistema de governo muito frágil, né? Então, você teve a oscilação, né, a alternância de ditadura, democracia, ditadura de novo, uma democracia. E, recentemente, eu estava lendo um texto do Raymond Faro, e não eram os donos do poder, eram textos que ele escreveu sobre o processo de redemocratização, no qual ele tem um pensamento bastante emblemático. Ele diz o seguinte: a redemocratização ela era necessária como uma forma de mudança para se manter o que você já tinha, o que o país já tinha. Então, você muda um sistema, né, de governo, no entanto, se mantém, né, os mesmos donos do poder, etc., que é a tese dele. Então, a minha pergunta no seguinte sentido, né? Então, pensar,
né, a democracia como um pré-requisito de um desenvolvimento pleno, né, pleno no sentido de seja sustentável e duradouro ao longo do tempo, o Brasil passa distante, talvez, dessa possibilidade, ao passo que continua flertando com regimes ditatoriais ou sempre por ataques assim, à questão democrática. Então, qual que é a sua visão com relação ao Brasil, né, dado esse contexto, assim, de maneira breve? Bom, assim, eu vou devolver com outra provocação, tá? Porque, assim, se a gente parar para pensar que a democracia, né, que o desenvolvimento ele é além da mudança da estrutura produtiva, né, e ela está incluída aqui a melhoria das condições de vida da população, ser mais inclusivo, incorporando as pessoas, inclusive no processo decisório de uso dos gastos públicos, de compreensão da política, né, de como o Estado se organiza. Não só o Brasil está longe disso, como os Estados Unidos também. Né? Se a gente pegar a democracia norte-americana, ela é uma democracia altamente corporativista, né? Está mais perto de uma plutocracia do que de uma democracia efetivamente. Então, assim, dentro do capitalismo, é muito... Assim, se a gente pegar o sentido de democracia de maneira ampla, é uma democracia mais direta, mais deliberativa, é muito complicado tu ter uma construção de desenvolvimento baseada nela sem uma disruptura sistêmica. Agora, dá para pensar, dentro também da lógica capitalista, construção de alguns arranjos possíveis, né? Esses arranjos podem ser os conselhos de desenvolvimento, a questão do orçamento participativo, esse artigo que vocês discutiram, né, da forma como o Estado ele vai usando as tecnologias eletrônicas, né, para expandir o seu acesso, ele também pode se tornar mais transparente e mais inclusivo nesse sentido. Tem esses mecanismos. A questão é que também existe conflitos de interesse, né, os vested interests por trás desse processo que às vezes não cabe aos donos do poder a expansão de democracia, né? Não é do interesse deles. Então a gente tem esse problema. E no caso do Brasil, como o Estado ele é muito permeado por nepotismo, por continuidade de alguns grupos familiares, inclusive grupos políticos que sempre tiveram aí, se torna mais difícil de se construir esse tipo de modelo. Ainda e mais que isso, né, o Estado brasileiro, né, a forma como se dá a democracia representativa, ela é altamente amplia muito a desigualdade regional, né, porque alguns estados eles têm uma parcela muito baixa de representatividade no Congresso e no Senado, e mesmo esses que representam eles não captam necessariamente a realidade da população local, né? Então, pegar o caso do Maranhão, né, quem representa a família Sarney eternamente, e está longe de captar os anseios da maior parte da população maranhense. Então, não sei se tem saída, sabe, Laís? De maneira... Para mim, tu sabe a minha visão, né? Então, agora, dá para pensar nesses arranjos mais marginais, né? Só que eu não sei se, pelo menos nesse modelo que a gente está de avanço da extrema-direita, se a gente tem espaço para esse tipo de situação, né? Mas, enfim, não deixa de ser um artigo, sei lá, romântico nesse sentido, né? Assim, vale um debate amplo, né? Mas valeu as colocações, assim, poderíamos ficar a tarde toda, né? Tendo em vista o horário que nós temos que cumprir, eu acho que a gente pode passar para a seguinte apresentação. Eu agradeço novamente ao professor Jonathan e Eliana pelos comentários. Né? E na ordem aqui, dado que o Oz ainda não chegou, a gente vai para o artigo da Yasmin e da professora Eliana, que aqui que está intitulado Pensamento Econômico e o Pensamento Jurídico, algumas considerações a partir da problemática ambiental. Nossa professora Adriana, puder, por gentileza, projetar para nós.
Boa tarde a todos. Meu nome é Yasmin Teixeira. Junto com a Eliana Lambert, realizamos este trabalho, o pensamento econômico e o pensamento jurídico, e algumas considerações a partir da problemática ambiental. Bom, o trabalho está dividido na introdução, a metodologia que foi empregada a este trabalho, os objetivos, o desenvolvimento, né, e a discussão do trabalho, e a conclusão. De forma introdutória, devido aos problemas derivados da ação do homem e que reativam com frequência a preocupação com a escassez da água, o aquecimento global, a destruição dos territórios florestais, a extinção de espécies nativas e o aumento da miséria, é que conservar e preservar não é uma problemática exclusiva dos ambientalistas. O processo de formação e a evolução da relação natureza e sociedade exige a contribuição das demais áreas do conhecimento. As implicações da ação predatória requerem a discussão da dinâmica do crescimento econômico e todos os impactos ambientais gerados pelos paradigmas produtivos. E é a partir da década de 1970 que esses problemas ambientais eles passam a ser pauta de discussão, exigindo um tratamento específico das relações entre a economia e a natureza. Essa interdisciplinaridade requerida para discutir o meio ambiente pressupõe identificar sua interação e as aproximações com o pensamento econômico e as outras perspectivas teóricas. Em questão, aqui nós iremos tratar de outra perspectiva teórica, que é a perspectiva do pensamento jurídico. Então, como as questões ambientais elas estão inseridas e como elas são vistas pelo direito, né? Pelas questões jurídicas. Então, além da economia, das questões econômicas, nós também iremos tratar das questões jurídicas. De modo a contemplar as dimensões biológica, sociológica e psicológica que definem e afetam a vida do homem. Bom, a metodologia do trabalho, ela consiste em uma pesquisa bibliográfica e que foi possível identificar a identificação de algumas referências teóricas que foram capazes de abranger os objetivos propostos. As reflexões apresentadas, elas desagam na perspectiva do desenvolvimento sustentável, enquanto uma conexão central entre a economia e o direito. Eu dividi o trabalho na primeira parte sobre as questões ambientais para o pensamento econômico e as sub-áreas que tem da economia, né? E depois a questão ambiental para o pensamento jurídico. E lá no finalzinho, nós falamos um pouco sobre a sustentabilidade e a bioeconomia. Bom, no sentido de desenvolvimento do trabalho, né, nós fizemos uma breve discussão também, porque o objetivo do trabalho foi analisar a relação do pensamento econômico e do pensamento jurídico por meio de uma perspectiva ambiental, de modo a contemplar, objetivou-se analisar a evolução e as diferentes contribuições do pensamento econômico para a compreensão das especificidades ambientais e compreender a perspectiva do direito para os problemas ambientais, e relacionar a abordagem da sustentabilidade e da bioeconomia que tanto vem sendo discutido. Nesse sentido, né, o trabalho, quando falamos sobre as questões ambientais para o pensamento econômico, no sentido que, diante do princípio de que as atividades econômicas, a qualidade de vida e a conexão das sociedades humanas, elas dependem dos bens e serviços providos pelo meio ambiente. A teoria econômica, ela apresenta abordagens que buscam compreender os processos econômicos e as suas implicações sobre o sistema natural. E é neste sentido econômico e pela sua ótica ambiental que os recursos naturais, por muito tempo, eles foram considerados infinitos. Esse entendimento, ele só começa a mudar a partir da década de 1970, com a primeira Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente,
em Estocolmo, na Suécia. O resultado desse evento foi que, definitivamente, as questões do meio ambiente nas agendas internacionais, elas passaram a ser pauta importante. Concluiu-se que as nações, governos e atores da economia global deveriam unir-se em torno da discussão em busca de um consenso e de acordos para reduzir a consequência do crescimento econômico sobre o meio ambiente. O pensamento econômico, ele passou a incorporar algumas outras questões ambientais de um modo específico, a partir de conceitos e abordagens teóricas organizadas nos ramos denominados a economia ambiental e a economia ecológica. Essas subáreas das questões econômicas, elas partem do pressuposto microeconômico, que instrumentalizam os agentes privados por meio do conceito de externalidades negativas e da valoração monetária dos recursos naturais. Já no segundo capítulo, eu trato um pouco sobre as questões ambiental para o pensamento jurídico, que o direito, ao se inserir as questões ambientais, ele trata de expressar e elencar os direitos humanos a serem respeitados e cumpridos no meio de inserção, no sentido de manter uma ordem interpessoal entre grupos e indivíduos, na qual tal ciência é responsável por aplicar e pelo cumprimento de normas jurídicas do país. Ele destaca também a sua preocupação no sentido de melhorias para com a gestão de proteção aos ecossistemas tratados de forma integrada e não isoladamente. Os Estados possuem esse compromisso de garantia e promoção de um futuro econômico, social e ambientalmente sustentável para o planeta e para as gerações presentes e futuras. A sustentabilidade e a bioeconomia, eu venho falar um pouquinho sobre elas, né, lá no finalzinho já. Nesse sentido de sustentabilidade, ela surge como um desenvolvimento sustentável e ela é definida como aquele que tende à necessidade do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras atenderem às suas também. Para o conceito bioeconômico, é preciso atualmente transformar os métodos biológicos e reprodutivos da própria natureza de modo que esta obedeça às diferentes regras e parâmetros temporais e espaciais, e que reduza alguma das prévias externalidades ambientais. Bom, ao se concluir, né, é possível afirmar a reconhecida importância do problema ambiental que está cada vez mais presente na sociedade, seja por especialistas ou por cidadãos comuns. Também se conclui que a durabilidade e a disponibilidade ambiental são condições importantes para garantir no futuro o motor desenvolvimentista de uma sociedade, um meio mais equilibrado. Ainda pode-se concluir por este trabalho que a teoria econômica ela pode adequar seus usos como forma de delinear, compreender e enfrentar a problemática ambiental. O direito, ele enaltece a urgência e a emergência de um meio ambiente mais democrático, mais consciente, elencando a importância da consciência humana e os deveres de cada agente para com o meio em questão. Ainda que se possam observar muitas limitações às questões ambientais, por parte das teorias analisadas, elas não podem servir como barreiras que não possam ser transpostas. Contrariamente, elas estão sinalizando caminhos na busca de um mundo mais sustentável, de novas vertentes tecnológicas que promovam uma equidade social, um meio equilibrado, um bem-estar presente e futuro de direito a todos. É urgente incorporar as premissas do desenvolvimento sustentável, rever os desejos ilimitados e a criação constante de novas necessidades, que é acompanhada da descartabilidade de bens materiais, mas também imateriais. Bom, é isso, pessoal. Agradeço a todos. Obrigada.
Nós que agradecemos a Yasmin, uma pena que ela não pôde estar presente aqui, mas a gente tem a professora Eliana representando o trabalho e está aberta a perguntas, pessoal. Eu só ia, se a Yasmin tivesse presente, eu só ia pedir para ela assistir a palestra de ontem. Eu acho que agora, quem for pensar em sustentabilidade tem que conhecer o professor de ontem, não tem como. Parabéns, Eliana, pela orientação do trabalho, muito legal. Temos que ter mais trabalho, colocar esses meninos para pensar sobre sustentabilidade, sobre ações sustentáveis, como que devem ser feitos de agora em diante, que é a partir deles que a gente vai ter alguma coisa diferente de agora em diante. Parabéns. Obrigada, professor Fábio. Esse trabalho foi o trabalho de conclusão de curso da Yasmin, ela defendeu, o professor Oz, inclusive, foi da banca, e uma professora da área do direito, que discute muito o direito à cidade, a questão da sustentabilidade, e está agora também pesquisando bioeconomia. A Yasmin me procurou na época porque ela queria, no novo projeto pedagógico, a gente tem uma disciplina que tenta dialogar com o direito, né? A gente identificou muito essa tendência, essa disposição dos alunos da economia terem curiosidades para com o mundo do direito. E eu venho tentando, então, pesquisar, como eu dou aula no curso de graduação de Direito, na especialização do Direito, oriento alguns mestrandos da área do Direito, né, como o próprio Vinícius está aqui com a gente. Então, a gente vem se aproximando de algumas discussões do direito. E a Yasmin quis pensar nessa área, né, do direito e da economia pelo viés da questão do meio ambiente, pensando até num processo de seleção, de mestrado. Ela tinha olhado lá no início alguns programas mais específicos, né, sobre a sustentabilidade. Eu, particularmente, eu tinha muita resistência com relação ao termo sustentabilidade, porque lá no mestrado eu tive um professor muito crítico, né? E quando eu ingressei no programa, recebo uma disciplina que tem como título a sustentabilidade, né? Eu falei, olha, deve ser, a gente tem que fazer as pazes, né, com algumas feridas do passado. E o trabalho da Yasmin coroou essa aproximação do direito com a economia, da sustentabilidade, e muito no sentido de entender agora essa tendência de colocar a bioeconomia. O que é a bioeconomia? É uma nova lógica econômica pautada em recursos renováveis, ou é só mais um nome bonito que estão dando para o uso de biocombustíveis ou biotecnologia, né? Então, foi muito mais assim, para fazer essa conexão, o que está posto, por exemplo, lá na Constituição Federal, no artigo 225, como um direito de cada um, a ter um acesso ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, e tentar entender como é que o direito pode complementar a discussão teórica e empírica, né, do ponto de vista da economia. Na verdade, o TCC dela acaba provocando uma outra agenda de pesquisas e de reflexões nessa temática, mas a gente precisa, não é uma questão de gostar ou não, de ser moda ou não, sustentabilidade tem que fazer parte do nosso DNA, que assim como a palavra desenvolvimento, né, são termos muito banalizados, usados de uma forma muito promíscua, inclusive politicamente, né, então essa discussão ela precisa ser muito aprofundada, muito cuidadosa, muito zelosa, né, para com os conceitos e as implicações pragmáticas. Mas foi uma alegria orientar a Yasmin nesse trabalho. Professora Oz? Olá, todo mundo, boa tarde. Só queria também manifestar aqui minha felicidade em ver que o trabalho, né, foi para frente e foi agora apresentado aqui no simpósio, por eu ter participado da banca, né, e eu fico bem feliz com isso, porque acho que, como a Eliana colocou, são temas muito relevantes e que eu acho essencial para ser discutidos a nível das ciências econômicas e, claro, a um nível muito mais interdisciplinar. Então, só manifestar aqui meus parabéns mesmo por estar aqui o trabalho, ela ter feito, né, esse artigo aqui no simpósio. Muito obrigada. Vou entregar todos os parabéns, todas as felicitações, ela vai ficar muito feliz também, com certeza.
Obrigada, professor Oz, professora Eliana, para a gente conseguir cumprir a nossa programação, né? A gente estava esperando o professor Oz chegar, o trabalho dele seria o último a ser apresentado. Então, agora eu passo para a apresentação do professor Oz Yazdi. É muito difícil pronunciar o sobrenome do professor Oz, né? Mas o trabalho dele é intitulado Desenvolvimento Exilado, Particularidades Territoriais e Institucionais ao Desenvolvimento e à Inovação em Regiões de Fronteira. Professora Adriana. Yazdi, eu sou professor da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul e nesse vídeo eu queria apresentar brevemente o meu artigo Desenvolvimento Exilado, Particularidades Territoriais e Institucionais ao Desenvolvimento e à Inovação em Regiões de Fronteira. Bom, o objetivo do artigo, a minha ideia central, é procurar entender se a trajetória de desenvolvimento de regiões de fronteira elas são similares ou iguais às trajetórias de desenvolvimento das regiões interioranas de um país, né? Ou se existem algumas particularidades institucionais e territoriais a essas regiões de fronteira. Então esse é o ponto central que eu vou procurar discutir ao longo do artigo. Muito bem, e como o artigo está estruturado? Na primeira parte dele, eu procuro discutir alguns conceitos que são bem relevantes em termos de desenvolvimento regional, né? Como a própria definição de fronteira, a ideia de áreas fronteiriças, a ideia de espaço, de lugar e também de território, né? Por que que eu faço isso logo na primeira parte do texto? Porque, primeiro, que isso facilita um diálogo sobre esses conceitos, né? Porque muitas vezes utilizamos esses conceitos de forma muito abrangente e sem uma definição específica. Então, ao defini-los de antemão, a gente facilita, né, o entendimento sobre aquilo que a gente está falando. E também dá um caráter de maior rigor para o texto. Em seguida, é discutido o processo de desenvolvimento sobre duas esferas. Primeiro, a esfera local versus regional e depois a esfera de estímulos endógenos ao desenvolvimento e estímulos exógenos. Então, há aqui uma certa separação entre esses dois polos, né? Sendo que em cada um desses polos existe essa partição entre local regional e no outro entre estímulos exógenos e endógenos. E é a partir da discussão dessas duas esferas que então a gente consegue começar a estabelecer observações sobre as particularidades institucionais e territoriais das regiões fronteiriças, que, portanto, existem e não podemos colocar sobre um mesmo arcabouço de análise esse processo de desenvolvimento como se fosse uma região interiorana. Há algumas especificidades que são ressaltadas no texto. A primeira especificidade é a ideia de que pode haver uma dificuldade adicional na formulação e na execução de políticas de desenvolvimento se as barreiras políticas e burocráticas amplificam as barreiras de coordenação entre os interesses e os objetivos das elites locais que se localizam em lados opostos da fronteira, impossibilitando um aproveitamento eficiente e democrático dos recursos endógenos àquele território. Então aqui a gente está falando de um problema específico de coordenação que advém justamente dessa separação fronteiriça, tá? Uma separação de objetivos das elites que são ali o drive, né? Aquilo que movimenta inicialmente o processo de desenvolvimento, ou aquilo que tem um potencial de aproveitar de forma mais rápida esses recursos endógenos do território que, evidentemente, né, em uma fase posterior, também vão ser utilizados por toda a população local e vai servir como um processo mais integrado a esse desenvolvimento da fronteira. A segunda particularidade desse tipo de desenvolvimento local na fronteira é a formação de redes inovadoras e a transmissão intercultural podem acelerar ou frear o processo de desenvolvimento. Porque, por um lado,
Pode-se aproveitar mais facilmente o capital cultural e os conhecimentos que estão localizados fora do território nacional, só que, por outro lado, pode-se limitar o potencial de formação das conexões de redes inovadoras caso haja muita diferença nas instituições formais que regulamentam trocas e parcerias de geração de conhecimento ou de produção, ou ainda caso haja uma dificuldade no processo de tradução cultural, né? E por tradução cultural a gente pode ter tanto um significado mais estrito, né? Uma dificuldade mesmo da própria linguagem, quanto um significado mais amplo, né? Uma diferença de assimilar costumes, normas e convenções de outra cultura, tá? Então essa mistura pode, por um lado, ajudar e potencializar essas diferenças culturais e, por outro lado, podem barrar ou dificultar por esse processo de tradução. Em seguida, o artigo ele vai para uma seção que começa a discutir um lado um pouco mais urbano e de governança do desenvolvimento, né? Então a gente fala sobre cidades inteligentes e os aspectos de uma governança mais ampla e multidirecional. E a partir da análise desses aspectos, o que a gente tem é uma terceira particularidade destacada para o desenvolvimento local da fronteira, né? Porque mais do que em qualquer outra região, a elaboração da estratégia de desenvolvimento local e a governança que conduzirá à implementação dessa estratégia devem estar assentada em um diálogo profundo e transparente entre todos os níveis das autoridades públicas, né? Municipal, estadual ou federal, e todos os demais atores locais, a fim de estimular a criação de redes inovadoras e um crescimento econômico e urbano inteligente, sem gerar, ao mesmo tempo, custos sociais e de transação que advêm de uma governança desinformada imposta de cima para baixo. Então, qual que é a conclusão do artigo? A ideia central é, olha só, a gente observa então algumas particularidades a esse desenvolvimento local fronteiriço e isso serve como uma espécie de alerta a fim de evitar que o processo de desenvolvimento fique exilado, como é o próprio título do artigo, né? O que isso significa? Significa deixar as potencialidades barradas do outro lado da fronteira, né? Seja por barreiras políticas, sejam por barreiras burocráticas, tá? Que dificultam o potencial de coordenação das elites, que põe em marcha, então, o processo de desenvolvimento e de crescimento, pelo menos ali em um primeiro momento, seja pela incapacidade institucional de aproveitar os recursos endógenos para criar redes inovadoras e permitir um processo de tradução cultural, ou ainda seja pela existência de uma governança unidirecional e não democrática, que gere custos sociais e também custos transacionais evidentemente evitáveis, né? Então, a resposta do artigo é: temos essas particularidades, temos que evitar, né, o lado negativo que se gera nesse processo de desenvolvimento local em fronteira e temos que, por outro lado, aproveitar as potencialidades endógenas e também facilitar essas potencialidades de se desenvolverem a partir de um processo de governança multidirecional e que seja participativo, né? Para que todos os atores eles entrem nesse processo e seja democrático, por mais que podemos pensar que a fagulha inicial desse processo venha primeiro por uma elite local, né? Seja a elite que está de um lado da fronteira, seja a elite que esteja localizada do outro lado, né? Espera-se que elas tenham um potencial de coordenação. Então é isso, eu fico por aqui, espero que eu tenha explicado de uma forma sucinta, mais clara, o que eu pretendi trabalhar nesse artigo. Então, obrigado, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, Oscar. Obrigada pela apresentação. O professor Osa está aqui na sala. E aí eu abro para os questionamentos, comentários.
caso vocês não tenham. A Eliana. Pode falar, Eliana. Não, é sempre muito bom, né, ouvir reflexões em torno da realidade fronteiriça, especialmente quando nós, economistas, a gente tenta preencher uma lacuna que é dialogar com a geografia econômica, que é ter o cuidado de abordar, né, o conceito de região, de espaço, de território, e assim sucessivamente. Eu não sei a sua trajetória de publicação, Oz, mas eu gostaria muito assim de ouvi-lo no sentido de como a fronteira, né, te seduziu para essas reflexões teóricas. Não sei se você já na tese de doutorado discutia a questão fronteiriça, alguma coisa nesse sentido, né? Porque a gente tem muitos desafios. Se os desafios em termos de desenvolvimento, olhando só para o Estado Nacional brasileiro, já é algo, né, quase que infinito, colocar isso sobre uma realidade fronteiriça muito simbiótica, muito nevrálgica, muito dinâmica, especialmente como a nossa, que nós vivenciamos em Mato Grosso do Sul, se considerarmos que dos 79 municípios, 44 são considerados presentes em território fronteiriço. Né? Gostaria muito mais saber da provocação que a fronteira tem feito para as suas reflexões. Não, legal, Eliana. Primeiro pedir desculpa, né? Não consegui ser tão breve no meu vídeo, não consegui fazer em 5 minutos, mas enfim. Sobre a fronteira, na verdade, esse assunto de desenvolvimento local, desenvolvimento regional, não é a minha área de formação, seja de graduação, seja do mestrado, do doutorado, né? É muito mais uma questão de quase uma retribuição, né? Por estar aqui vivendo nessa cidade, né, que é Ponta Porã. Então, eu acho que é mais também uma curiosidade em procurar entender um pouco melhor as particularidades do local, né? Então, estando aqui, acho que é interessante de minha parte entender o que tem de específico por aqui e por que, né, a gente tem uma região ou um local, se a gente for um pouquinho mais delimitado, que tem algumas potencialidades, mas que a gente não vê muitas vezes florescer. Então, vem mais de uma curiosidade minha por estar aqui em tentar entender essa situação local, mas não que eu tenha já uma bagagem sobre esse tema e essa discussão, né? Então, é um artigo até bem inicial nesse sentido, porque eu não tenho essa bagagem de literatura e tudo mais, mas é uma tentativa, ainda assim, que acho que vale a pena. Obrigada, professor Oz. A Eliana está contemplada. Acho que mais alguém? Acho que a Bruna quer fazer pergunta. Pode falar, Jonathan. Então, Oz, assim, também, eu sei que não é tua área, né, de formação, de pesquisa principal, mas observando os pontos que tu traz no teu artigo, a gente tem como pensar em algum tipo de construção de arranjo político, de política econômica, que possa potencializar esses elementos característicos aqui da fronteira, olhando mais para a fronteira que a gente está, porque as fronteiras são distintas, né? Então, e de que forma também a gente pode pensar essas restrições causadas pela trajetória diferente delas, desses conflitos que muitas vezes surgem, né? Só pegar o caso, nem olhar para cá, mas pega o caso lá dos Estados Unidos, da Nogales no Arizona, Nogales no México, lá que o Acemoglu cita, que são totalmente diferentes e que tem esses elementos históricos por trás. Então, Jonathan, acho que é uma coisa que você falou primeiro que é muito interessante, né? É isso de as fronteiras serem diferentes, né? E assim, de novo, não é minha área, mas do pouco que eu li, né? Uma afirmação que é muito forte olha, a gente não consegue fazer exatamente uma teoria geral sobre fronteira, né? Embora meu artigo venha, né, não diferenciar ao qual fronteira estou me referindo, tente falar uma característica um pouco mais generalizada, né? Mas ainda assim, não é um pouco desautorizado falar sobre, ou tentar construir uma teoria sobre fronteira. Especificamente sobre as condições aqui da nossa fronteira, se eu entendi bem aqui a sua pergunta,
eu acho que em termos de governança, principalmente, que cai essa discussão, né? Como que a gente consegue aproveitar esses recursos daqui, via Paraguai e Brasil, de uma forma muito mais ativa e eficiente. Eu acho que talvez, e aí é só puro achismo, né? Não me aprofundei no estudo da fronteira daqui para falar com alguma propriedade. Mas primeira coisa tá ali no nível local mesmo, da sociedade civil, e depois para o nível da prefeitura, né? Quando eu falo ali no artigo sobre a necessidade de se ter uma governança multidirecional e não unidirecional, é no sentido de que a especificidade da fronteira, né, que tem essa conexão com outro país, tem a questão da segurança nacional, enfim, a gente geralmente tem uma forte atuação do governo federal, né? E, evidentemente, isso pode causar desenhos de políticas de desenvolvimento que vêm de cima para baixo, vem do governo federal, né? Com objetivos específicos, por exemplo, de controlar a violência, tráfico de drogas, etc. E essas outras questões de aproveitar o restante dos recursos endógenos acaba ficando de segundo plano. Então, assim, no meu modo de ver, seria um pouco isso, seria tentar fortalecer essa base local e, né, a nível da prefeitura mesmo, e mesmo dentro da sociedade civil, eventualmente das ONGs locais, né, que, de novo, eu não tenho conhecimento do que funciona por aqui, mas acho que deve ter essa sinergia de base aqui mais local do que propriamente regional ou federal, né? As coisas devem estar uma coordenação maior. Não sei se era muito bem isso que você estava perguntando, mas é isso. Não, era nesse caso. Então, muito obrigado aí pelas considerações. Bom, boa tarde a todos. Oz, eu tenho algumas perguntas, na verdade, com algumas reflexões para fazer, porque a minha dissertação vai estar baseada na fronteira, e quando você comenta sobre essas barreiras que você encontrou aí no seu artigo, quando você estava falando sobre essa formação das redes e explorar as potencialidades da fronteira, especificamente você estudou Ponta Porã? Foi? Então, Bruna, não, na verdade foi Você só fez um estudo empírico. Nem empírico, foi basicamente revisão bibliográfica, e através dessa revisão consegui levantar algumas considerações que eu fui aparecendo, né, e você vai fazendo algumas conexões entre os textos, mas não foi uma análise específica de Ponta Porã, e também não fiz um levantamento de dados, nem nada disso, tá? Assim, porque, assim, o que ficou para mim, quando você fala dessa formação das redes inovadoras e de estar estrategicamente ligada a essa questão dessa governança multidirecional, e essa questão das políticas que vêm de cima para baixo, e que aqui na fronteira a gente sabe que efetivamente isso não acontece, a minha maior dúvida foi, então, quais as barreiras que você encontrou que, na verdade, podem ser potencialidades na fronteira? Porque, por exemplo, a gente sabe que os maiores índices de pobreza, por exemplo, estão no lado da fronteira, e que essa questão do desenvolvimento, já é sabido que o desenvolvimento na fronteira é muito diferente do que acontece, por exemplo, no interior e na região litorânea, do Brasil, exemplo, né? Mas que tem essa dificuldade pelo Brasil ter uma larga escala territorial de fronteira, né? E o Mato Grosso do Sul, especificamente, com muita faixa de fronteira também. Então, quando você comentou, principalmente desses recursos endógenos que a gente tem, eu achei que seu estudo, na verdade, fosse um estudo de caso aqui de Ponta Porã, por isso que eu perguntei se seria algum recurso que você tenha percebido nas suas pesquisas, ou que você acha que essa demanda de esfera local, por exemplo, de fazer com que a prefeitura tivesse um trabalho um pouco mais específico para desenvolver a fronteira dos dois lados. Não sei se é muito claro para você.
Não, eu acho que eu entendi, só que, assim, realmente eu não tenho como te dar uma resposta específica, porque, de fato, eu não estudei profundamente aqui Sim, a entendi. região para identificar quais seriam os potenciais endógenos aqui, falar, ó, podemos tentar desenvolver a região a partir daqui e a partir dali. Assim, de uma forma mais geral, o que eu tenho para mim é que talvez o recurso endógeno que esteja em praticamente todas as fronteiras, né, e aí generalizando, sem querer muito generalizar, mas enfim, é o que dá para fazer, as diferenças e os potenciais culturais, né? Porque você tá aqui no Brasil, você fala o português, você tem certas tradições, certas culturas, e, né, andando aqui alguns passos, de repente você está aqui no Paraguai, e que tem outra língua, outras coisas. Então, assim, isso seria um atrativo, né, a nível, por exemplo, do turismo. Então, certamente seria um potencial aqui endógeno, né, que tem a ver com o que está aqui dentro desse local específico. Mas, assim, os demais, realmente eu não poderia ressaltar aqui, porque eu não estudei, né? Eu sei que tem estudos, por exemplo, a questão da erva mate e tudo mais, mas eu não adentrei, não li esses estudos. Entendi mais ou menos como foi. É que, como a gente acabou não lendo o artigo como um todo, pela sua apresentação, foi o que eu percebi. Mas tá bom, muito obrigada, viu? Imagina, desculpa não poder ser mais específico para a resposta. Capaz, já me explicou sim. Obrigada. Bruna, a gente agradece os comentários, as perguntas. E aí, só para ir encerrando já a nossa sessão, eu queria deixar aqui alguns comentários a respeito até de pesquisas futuras. Eu acho que uma questão que para na fronteira aqui é a coordenação de política, né, as coordenações políticas, né, dos dois lados. E quando você fala de desenvolvimento e inovação tecnológica, algo que funciona e que são exemplos de nichos que produzem certo desenvolvimento e inovação tecnológica são as questões de zonas francas, né, na fronteira. Então, aqui né, Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, Paraguai, no caso, né, você tem uma legislação específica que são a lei de Maquila, que traz alguns incentivos para a instalação de empresas nessa região de fronteira, etc., mas a coordenação política e econômica ela ainda é muito incipiente. Então, por diversas vezes, quando você conversa com autoridades, tipo a Prefeitura de Ponta Porã, né, que faz parte ali de uma parte grande de fronteira com o Paraguai, ali por Pedro Juan, então, comenta-se de uma possível instalação de uma zona franca aqui para atrair, para ter incentivos coordenados, né, dos dois países para o desenvolvimento de indústrias e, consequentemente, inovação tecnológica para essas regiões. Então, assim, como sugestão até e como futuras pesquisas, né, pensar a questão das zonas francas nas regiões de fronteira como uma forma de política coordenada, porque eu acho que esse é o grande desafio aqui de região de fronteira, né, para o desenvolvimento e inovação tecnológica. Bruna, sensacional, Laís. Obrigado pela recomendação. Eu nunca estudei esse ponto também específico. Acho que seria bem interessante, na verdade. Sim. Só para encerrar, Bruno e Jonathan, tem mais algum comentário para fazer? Não, só ia comentar em cima do que você falou, Laís, a respeito dessa questão da lei de Maquila no Paraguai especificamente, né? Mas eu acredito que do lado brasileiro, na verdade, tem políticas que, na verdade, vêm de cima para baixo, que no caso são as PNDRs, né? Que não são efetivas e que realmente acredito que isso deva acontecer de maneira local e sim que as prefeituras deveriam entrar em consonância e agir de uma maneira colaborativa entre os dois lados, porque as políticas nacionais para o desenvolvimento regional na área da fronteira acabam não sendo efetivas e vão passando de governo por governo sem, na verdade, elas vão sendo defasadas e acabam não acontecendo. Por exemplo, a lei da Maquila, ela ajudou muito a questão do Paraguai e no Brasil praticamente foi um cunho político, né? Não aconteceu de maneira para desenvolver o lado brasileiro, e sim o lado paraguai e com cunho totalmente político. Então, eu penso que dessa maneira deveriam existir políticas que passam a... coordenadas, né? Exatamente. E que o plano integrado de desenvolvimento da faixa de fronteira, por exemplo, seja estudado de maneira que todas as questões de cultural da fronteira poderia ser integrada, porque cada fronteira tem sua particularidade, né?
e acaba não acontecendo o desenvolvimento de uma maneira efetiva. Porque se pensa num plano de desenvolvimento de fronteira para toda a fronteira brasileira, por exemplo, e que não deveria ser estudado dessa maneira. Bom, essa é a minha perspectiva, né? Não, a gente agradece comentários, Jonathan, e depois a gente passa para o Os para a gente fazer o encerramento. Tá. Não, o meu é mais uma dúvida, assim, porque a questão da lei de Maquila, ela é algo que não é, assim, característico só do Paraguai, tem outras regiões do mundo, né? Inclusive no México, e uma das coisas que geralmente esse tipo de política que isenta tributos no processo produtivo faz é possibilitar a instalação de investimento externo direto, né? Então instalação de fábricas, mas a parte de inovação mesmo, ela acaba não estimulando, porque como vem principalmente multinacionais, essa inovação acaba sendo realizada no país de origem. Então, embora tenha esse elemento de transformação de estrutura produtiva, geração de emprego, etc., né? Tem esse ponto importante. Aí eu não sei, eu não estudo, nunca estudei as maquilas, mas imagino que deva ter esse tipo de empecilho também. Mas era só pensando alto mesmo. Os. Não, eu não tenho mais nada a comentar. Acho que é um assunto que eu não conheço muito, mas aparentemente, né, é um debate aí de um trade-off entre você aceitar produzir, né, internamente, ainda que sem transferência de fato de conhecimento e tecnologia, né, mas diretamente, isso ainda fica lá no país dessas grandes multinacionais e assim por diante, mas assim, nunca estudei isso, não sei até que ponto é de fato uma estratégia válida para gerar uma inovação. Certo. Bom, pessoal, a gente agradece a participação de todos. Foi muito bom o debate, a gente avançou aqui 15 minutinhos na programação, né, Adriana? Obrigada pela participação de todos. E agora eu deixo a fala para a professora Adriana e a discussão do eixo 3 aqui, né, do nosso simpósio. Obrigada, uma boa tarde, boa apresentação a todos. Boa tarde, parabéns, professora Laís, pela coordenação. Agora só vou fazer aquele registro do final, do eixo, da tarde de hoje, para a gente poder ter uma foto bem bonita. Abram as câmeras.